Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar agora o nosso estudo, né, das obras de André Luiz, livro Ação e Reação. Mas antes, vamos cumprimentar quem já está aqui conosco, né, por trás dos bastidores. Vamos lá. Miriam Becker, boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Miriam, que bom que você está aqui, né? Claudinha também, boa tarde a todos. Boa tarde, Claudinha, bom você estar aqui também conosco. Bom, pessoal, como sempre nós fazemos, né? Vamos para a nossa ambientação. Eu vou ler um trechinho, né? Ou melhor, um capítulo do livro Gotas de Sabedoria, esse livrinho aqui, Gotas de Sabedoria, que é do espírito Pietro Augustus, na psicografia do Emmanuel Cristiano. E o texto é Não seja por ti. Aos que advogam a Revolução Armada como meio de transformação social, aos que observam a guerra como instrumento único de libertação das massas, ainda os que veem no povo apenas engrenagem política, desfazendo-se da humanidade do homem. Não te contamines com essas ideias e que a perturbação social não se faça por ti. Lembra-te de que, acima dos homens, vaidosos ou não, há uma força suprema que tudo sabe e conduz. Os ministros do Senhor, cumpridores dos seus sublimes desígnios, conduzem o planeta pelas mãos do tempo. O processo de evolução dos homens é lento e não há motivo para apressar-se. Os passos pela força daqueles que ainda não aprenderam a amar. Não seja por ti. Tu que conheces a verdade, permanece nela, sabedor de que todos os nossos atos acarretam consequências agora ou no amanhã. Segue confiante e que de tua boca somente a concórdia e o afeto sejam exaltados. De teus braços fluam o labor e o socorro, e que de nenhum ato de violência sejam símbolos. De tua mente apenas a verdade, a cultura, a ética e a fraternidade a iluminar o planeta. Não sejas, portanto, intérprete das sombras ao tumultuar o orbe com a intolerância. Trabalha.
A vida, naturalmente, pelo teu esforço no bom proceder, conduzir-te-á, bem como a outros, com as mesmas intenções, à paz e ao amor, os verdadeiros promotores da transformação social. Então, temos a seguinte gotinha de sabedoria. Trabalha. A vida, naturalmente, pelo teu esforço no bom proceder, conduzir-te-á, bem como a outros, com as mesmas intenções, à paz e ao amor, os verdadeiros promotores da transformação social. Paz e amor. Verdadeiros promotores da transformação social, né, gente? Bom, então convidamos agora todos que estão nos assistindo e aqueles que irão nos assistir mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levar seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhar essa pequenina prece de abertura dos nossos estudos de hoje. Ok? Vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na compreensão de tudo o que iremos estudar. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também, Pai, pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que nos foi concedida, para que nós pudéssemos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos do passado e do presente, se estivermos, identificar as nossas más tendências, os nossos erros, de uma vez identificados, eliminá-los de nossas vidas, para que dessa forma, renovados, evangelizados, todos nós possamos retornar à verdadeira vida quando para ela formos chamados de volta, um pouquinho que seja, mais evoluídos do que quando de lá saímos para esta nova jornada terrena. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus e de todos os bons espíritos que coordenam os nossos estudos, começa agora mais o estudo do livro Ação e Reação. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus, né? Vamos cumprimentar nossa querida Aurélia. Boa tarde, Aurélia. Tudo bom, querida? Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Vamos agora, gente, ler um trechinho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E vamos ler um trechinho intitulado A Melancolia. Nessa época, a melancolia, né, era uma espécie de sinônimo para a depressão, né? Então, vejamos o que o espírito François de Geneve, né, nos transmite nessa orientação. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo e agora, quando Deus nos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva. Aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito ainda a este mundo. Lembrai-vos de que durante vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família,
quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Graças a Deus, né? François de Geneve, Bordeaux. Bom, muito inspirador, né? E estimulante essa leitura do Evangelho de hoje. Bem, pessoal, vamos hoje, né, dando continuidade ao estudo do nosso livro Ação e Reação, que está bem no finalzinho, né? Hoje, iniciar o capítulo 19, né? 19, sanções e auxílios. Porém, como nós sempre fazemos antes de iniciar um capítulo novo, vamos rever o que estudamos no capítulo anterior, né? O capítulo 18, que se intitula Resgates Coletivos, né? Então, antes de entrar no capítulo 19 de hoje, sanções e auxílios, vamos rever o que foi estudado no capítulo 18, Resgates Coletivos, ok? Então, vamos lá. Nesse capítulo, nós estudamos as formas e os critérios de socorro espiritual nos desastres coletivos com mortes violentas. Na Mansão Pai, André e Hilário assistem em um televisor à movimentação socorrista dos espíritos em um acidente aéreo e observa que uma equipe é enviada para a remoção de 6 entidades das 14 que desencarnaram. Descreve as condições dos acidentados conforme vê na televisão. Almas algemadas aos seus corpos, gemidos de dor, gritos desesperados, enquanto amigos espirituais, calmos e atenciosos, operam o socorro. Druso ensina que, num resgate coletivo, o desastre é o mesmo para todos, mas a morte é diferente para cada um dos envolvidos. André e Hilário se candidatam para o trabalho de resgate, mas Druso observa que eles têm a tarefa de colher material didático para despertar os encarnados para as verdades espirituais, não devendo registrar aquelas imagens que podem destruir o ânimo daqueles que pretendem auxiliar, adiantando que a libertação da alma do seu corpo físico, naquela situação, será feita por espíritos rigorosamente treinados e que nem todos serão libertados igualmente, pois a morte física é uma coisa e a emancipação espiritual é outra. Esta depende da condição moral de cada um e que nessas situações todos estão colhendo o seu plantio. Quanto ao sofrimento dos pais, esclarece que as perdas de entes queridos que tanta dor causam aos familiares sinalizam que estes podem ter sido, em vidas passadas, os coparticipantes dos delitos daqueles mesmos entes vitimados pelo acidente aéreo. Relata a história de Ascânio e Lucas, 2 benfeitores que, depois de 5 séculos de trabalho redentor, aspiraram, aliás, à ascensão a planos mais elevados e foram surpreendidos com o registro de nefasto delito cometido por eles no século XV, quando assassinaram
2 companheiros e jogaram-nos do alto de uma fortaleza. Ofereceram-se, então, para sofrer a mesma experiência. Retornaram ao corpo e se dedicaram à aviação, desencarnando em um desastre aéreo. A lembrança de vidas passadas das vítimas do acidente aéreo dependerá do crédito de cada um deles, já que nem todos os que desencarnam estão devidamente preparados para conhecer seu passado delituoso. Melhor será trabalhar na reforma interior, apagando paulatinamente o mal cometido com o bem praticado a favor do próximo. Concluir que ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra. Exatamente, né, gente? Isso é uma grande verdade, né? Já vimos diversas vezes aqui na literatura espírita que os espíritos, para ascenderem, precisam efetivamente, né, resgatar débitos que ainda estejam pendentes na sua história espiritual, né? E aqui, no caso, esses 2 espíritos já tinham 500 anos, olha, 500 anos de trabalho, né? 500 anos de trabalho no bem, estavam aspirando a ascender, né, a uma outra categoria, mas foi dito a eles que eles não podiam, porque eles ainda tinham, né, esse débito a saldar, um débito contraído no século XV, né? No século XV, quando eles assassinaram 2 pessoas, né? Jogando-as assim de grande altura. E aí eles reencarnam, vão reencarnar e vão passar pela mesma situação, né? Vão desencarnar também, caindo de uma grande altura, e para isso eles vão trabalhar na aviação e perecem em um acidente aéreo, né? Muito interessante mesmo como a justiça de Deus está presente em todos os casos, né? Em todos os casos, e disso nós não podemos duvidar, né? Bom, vamos então agora pegar os nossos livros e abrir no capítulo 19, né? Sanções e auxílios. Depois do entendimento com os internados, o instrutor Druso aqueceu em dispensar-nos alguns minutos de conversação educativa. Explanara brilhantemente sobre o problema das provas na experiência terrestre. Alertara-nos quanto à necessária renovação mental nos padrões do bem, destacando a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior. Olha só, gente, como quem me conhece sabe que eu sempre falo da necessidade de estudo, né? Mas vocês viram que não sou só eu, né? Os amigos espirituais estão sempre nos recordando isso. Aliás, desde Kardec. Kardec dizia que nós tínhamos que estudar continuamente, metodicamente, né? Então, o que acontece? Alertara-nos, né, quanto à necessária renovação mental nos padrões do bem, destacando a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo. Exatamente, gente, olha só. Se eu não tiver conhecimento, né, conhecimento doutrinário, como é que eu vou orientar alguém? Não é? Então, ele está dizendo muito bem aqui, né? Alertar-nos quanto à necessidade da renovação mental, a nossa reforma íntima, nos padrões do bem, né? E destacou a necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior, né? E do serviço ao próximo. Exatamente, né? Para eu aprender, né? Para eu aprender um trabalho superior, um trabalho elevado, eu tenho que estudar.
Aliás, para tudo a gente precisa estudar, não é? Não tem como você simplesmente fazer as coisas sem antes se preparar para isso, né? Senão você acaba não fazendo corretamente. E aí, quando o André Luiz e Hilário pediram para participar, né? Para participar desse auxílio aos desencarnados no acidente de avião, o Druso falou que eles não tinham ainda, não estão preparados para aquilo, que para fazer aquele trabalho era preciso estar muito bem treinado para isso, né? Então, vocês vejam, né? Então, observa. Necessidade do estudo para a assimilação do conhecimento superior e do serviço ao próximo, para a colheita de simpatia, sem os quais todos os caminhos da evolução surgem complicados e difíceis de ser transitados. Exatamente, né, gente? Exatamente. Não há como, né? Não há como nós executarmos um bom trabalho sem conhecimento, né? Sem conhecimento. Se eu for fazer uma ponte e eu não sei como fazer, não tenho esse conhecimento, for fazer da minha cabeça, é óbvio que vai ser muito mais difícil para eu fazer do que um engenheiro, né? Que tem o conhecimento. Então, a gente precisa ter o conhecimento para poder fazer as coisas de maneira mais fácil e corretamente, né? A Socorro. Oi, Socorro, tudo bom, querida? Boa tarde. Socorro está aqui. O novo horário estava cuidando da minha mãe, que operou o joelho. Só agora consigo acompanhar, perdi muitos capítulos. Ai, que pena, querida. Mas estão gravados, né? Estão gravados, você poderá ver no canal da Web Rádio Cristo Consolador, ok? Qual capítulo? Estamos no capítulo 19, Socorro, no capítulo 19, sanções e auxílios. Começamos a estudar o capítulo agora, tá? Estamos ainda na primeira página. Então, vamos lá, capítulo 19. Junto dele, enquanto prelecionava, foi colocada singular escultura, uma estátua notável reproduzindo o corpo humano, né? Reproduzindo o corpo humano transparente aos nossos olhos, a qual apenas faltava o sopro espiritual para revelar-se viva, né? Então, era uma estátua muito bem feita, né? Que o André diz que era tão real, tão perfeita, que só faltava fluido vital, né? Para ela estar viva, né? Para se mostrar viva. Patenteavam-se ali, a nossa visão, todos os órgãos e apetrechos do carro físico, sob a proteção do sistema nervoso e do sistema sanguíneo. O coração, à maneira de um grande pássaro no ninho, das artérias enrodilhadas na árvore dos pulmões, o fígado, a feição de um condensador de um condensador vibrante, né? O estômago e os intestinos, como digestores técnicos, e os rins, quais aparelhos complexos de filtragem. Convidavam-nos a profunda admiração. Contudo, nosso maior interesse concentrava-se no sistema endocrínico, no qual as glândulas se salientavam por figurações de luz. Olha só. A epífise, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, o timo, as suprarrenais, o pâncreas e as bolsas genésicas caracterizavam-se perfeitas sobre o fundo vivo dos centros perispirituais. Esses centros perispirituais que se combinavam uns com os outros em sutilíssimas ramificações nervosas,
singularmente ajustadas através dos plexos, emitindo cada centro irradiações próprias, constituindo-se o conjunto num todo harmônico, que nos impelia à contemplação estática. Então, imagino, né? Temos alguns termos aqui médicos e tudo mais, um pouquinho complicados para a gente, mas eu posso imaginar aquele boneco, né, extremamente bem feito, nos mínimos detalhes, reproduzindo o nosso corpo humano por dentro, né? Que o André vai falando do coração, das artérias, né? das glândulas e tudo mais, e que eles estavam olhando aquilo, né, extasiados, né? Percebendo-nos a surpresa, o chefe da casa disse bondoso: habitualmente, convidamos a atenção de nossos internados para os veículos de nossas manifestações, mostrando-lhes, quanto possível, a correspondência entre nossos estados espirituais e as formas de que nos servimos. É indispensável compreendamos que todo mal, olha isso, gente, que todo mal por nós praticado conscientemente expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. Gente, isso é muito interessante. Eu ontem fiz um estudo sobre, com a temática por que adoecemos, né? Por que adoecemos? E o estudo dizia justamente isso. Todas as vezes em que nós agimos de uma maneira contrária à lei do amor, de maneira contrária à lei de Deus, né? Nós lesamos o nosso corpo espiritual, né? E essas lesões, conforme elas vão sendo repetidas e constantes, elas lesam, né, o nosso corpo espiritual até que elas vão lesar o nosso corpo físico também, né, fazendo surgir as doenças. E é exatamente isso, né, que o André, que o instrutor está explicando aqui para eles, né? Vamos reler, porque é bastante interessante, né? Bastante interessante, deixa eu me anotar aqui, para que a gente não perca a oportunidade, né, de bem analisar esse texto. Então, vamos lá. Habitualmente, convidamos a atenção de nossos internados para os veículos de nossas manifestações, ou seja, mostram o corpo, mostrando-lhes, quando possível, a correspondência, similitude que existe entre o nosso corpo fluídico, né, o nosso corpo perispiritual, e o corpo material que nós vamos envergar quando encarnados, né? Então, a correspondência entre nossos estados espirituais e as formas de que nos servimos. É indispensável compreendamos que todo mal que por nós é indispensável, olha só, sublinha em seus livros, é indispensável compreendamos que todo mal por nós praticado conscientemente expressa, de algum modo, lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina um distúrbio ou mutilação no organismo que nos serve, aliás, no organismo que nos exterioriza o modo de ser, ou seja, o nosso corpo físico. É? Exatamente. Em todos os planos do universo, somos espírito e manifestação, pensamento e forma. Eis o motivo porque no mundo a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático,
se quiser realmente investir-se da arte de curar. Ou seja, já está mais do que mostrado, né, comentado e tudo mais, que não basta tratar apenas o corpo físico, é preciso tratar o espírito, é preciso tratar da alma, porque as doenças se originam no espírito e eclodem, né, no corpo físico. Então, não adianta tratar digamos assim, a colheita se nós não mudarmos, né, não alterarmos a semeadura. Né? Porque se você continuar semeando os mesmos problemas, você vai colher sempre os mesmos problemas. Ou seja, se você não mudar o seu comportamento, você sempre vai estar vivenciando, né, dificuldades, doenças e tudo aquilo resultante do seu modo de ser. Né? E tocando a bela escultura, né? Tocando a bela escultura, a nossa vista continuou. Da mente clareada pela razão, sede dos princípios superiores que governam a individualidade, partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico, por intermédio de raios ainda inabordáveis à perquisição humana. Raios esses que vitalizam os centros perispiríticos, em cujos meandros se localizam as chamadas glândulas endócrinas, que, a seu turno, despedem recursos que nos garantem a estabilidade do campo celular. Olha que coisa interessante, né? Que ele está dizendo. Quando você tem a sua mente iluminada pela razão, pela lógica, tudo mais, né? A mente clareada pela razão, que é a sede dos princípios superiores que governam a individualidade, daí vão partir as forças, né, da nossa mente, as forças que asseguram o equilíbrio orgânico. Tem uma mente, olha, por isso que se fala mente sã em corpo são. Então, você tem uma mente sã, né? A mente vai transmitir, vai ser a sede das forças positivas ou negativas que vão assegurar o nosso equilíbrio orgânico. Como? Por intermédio de raios ainda inabordáveis à percepção humana, ou seja, raios que o homem ainda não consegue perceber, que a medicina humana ainda não se deu conta que existem, né? Raios esses que vitalizam os centros perispiríticos, em cujos meandros se localizam as chamadas glândulas endócrinas, que, a seu turno, despedem recursos que nos garantem a estabilidade do campo celular. Ou seja, as glândulas endócrinas têm um papel importantíssimo no equilíbrio do nosso corpo, né? Como é óbvio, nas criaturas encarnadas, esses elementos se consubstanciam nos hormônios diversos, que atuam sobre todos os órgãos do corpo físico através do sangue. Né? O homem comum, que já conhece a tiroxina e a adrenalina, energias fabricadas pela tireoide e pelas suprarrenais, com influência decisiva no trabalho circulatório, nos nervos e nos músculos, não ignora que todas as demais glândulas de secreções internas produzem recursos que decidem sobre saúde e enfermidade, equilíbrio e desequilíbrio nos indivíduos encarnados. Né? Nos indivíduos encarnados. Ora, em substância, como é fácil de ver, todos os estados acidentais das formas de que nos utilizamos no espaço e no tempo dependem, assim,
do comando mental que nos é próprio, ou seja, tudo, né? O nosso corpo, né? A perfeição ou a debilidade, a malformação do nosso corpo, né? As doenças, tudo vai depender do comando que a nossa mente der, né? A esses, digamos assim, essas glândulas, né? A essas secreções. Então, ele diz aqui, né? As glândulas de secreções internas que produzem recursos que decidem sobre saúde e enfermidade, equilíbrio e desequilíbrio dos indivíduos encarnados. Ora, em substância, como é fácil de ver, todos os estados acidentais das formas de que nos utilizamos no espaço e no tempo dependem, assim, do comando mental que nos é próprio. É por isso que a justiça, sendo o instituto fundamental de ordem na criação, começa invariavelmente em nós mesmos. Olha isso, gente. Olha que coisa super bem observada aqui, ao dizer que a justiça divina começa em nós mesmos. Nós erramos, né? Cometemos algo que é contra as leis divinas e o nosso próprio corpo se ressente disso. A doença, na verdade, ela tem um papel de chamar a nossa atenção, é um alerta, preste atenção, você não está se comportando bem. Porque se você estivesse se comportando bem, você não estaria doente. Né? Então, olha que coisa interessantíssima, né? É por isso que a justiça, sendo instituto fundamental de ordem na criação, começa invariavelmente em nós mesmos, né? Em nós mesmos, em toda e qualquer ocasião, que lhe defraudemos os princípios, né? Exatamente. Quando nós desobedecemos, agimos de maneira contrária aos ensinamentos de Deus, ao Evangelho, à lei de Deus, a justiça começa a acontecer dentro de nós mesmos. A evolução para Deus pode ser comparada a uma viagem divina. O bem constitui sinal de passagem livre para os cimos da vida superior, né? Para os cimos da vida superior. Opa. Enquanto que o mal significa sentença de interdição, constrangendo-nos a paradas mais ou menos difíceis de reajuste. Né? Enquanto que o bem nos leva ao caminho da vida superior, o mal, né, nos interdita esse acesso e nos obriga a parar em estradas de reajustes mais ou menos graves. Né? Mais ou menos graves. Aproveitando breve pausa, Hilário observou: é admirável o trabalho educativo em andamento nas zonas inferiores, com vistas à reencarnação. Inegavelmente, respondeu o instrutor, é preciso informar a todos os nossos irmãos em vias de retorno ao círculo dos homens que o corpo carnal, com as tarefas que lhe são consequentes, vale por verdadeiro prêmio de bondade divina que é necessário valorizar. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. O que, infelizmente, muitos irmãos nossos, né, rebeldes, revoltados com a vida que estão levando, destroem voluntariamente o corpo. Né? Então, você veja que coisa importantíssima ele está colocando aqui, ressaltando para nós.
é preciso informar a todos os nossos irmãos em vias de retorno ao círculo dos homens que o corpo carnal, com as tarefas que lhe são consequentes, vale o verdadeiro prêmio da bondade divina que é necessário valorizar. O quanto nós temos que valorizar esse nosso corpo, né, gente? Nós somos espíritos vivendo uma rápida experiência, rápida, porque mesmo que vivamos 100 anos não são nada diante da imortalidade do espírito, né? O espírito é imortal. Então, 100 anos que nós vivamos aqui na matéria não é nada com relação à eternidade, né? Mas são 100 anos extremamente importantes para que o espírito corrija seus erros de outras existências e possa se melhorar. E, em se melhorando, caminhar mais retamente em direção à plenitude, em direção a Deus, né? E aí ele continua. Aqui nas esferas purgatoriais, contamos com verdadeiras multidões de criaturas desencarnadas que procedem do mundo em deploráveis crises alucinatórias, após malversarem os bens da vida humana. Exatamente, né, gente? Nós temos casos em que nós vemos as pessoas que têm uma vida totalmente desregrada, bebem demais, fumam demais, se drogam demais e acabam, né, vamos dizer, numa overdose que seja, né, retornando ao plano espiritual antes do tempo, né, antes do tempo, num suicídio inconsciente, mesmo que aquela pessoa não desejasse morrer, mas os maus tratos que ela inflige ao seu corpo físico, né, são uma forma de suicídio, né? Uma forma de suicídio. Então, ele diz, aqui nas esferas purgatoriais, contamos com verdadeiras multidões de criaturas desencarnadas que procedem do mundo em deploráveis crises alucinatórias. Pois, após, aliás, malversarem os bens da vida humana. Muitas, por infelicidade da própria ignorância, não puderam acomodar-se a qualquer tipo de concepção religiosa. Entretanto, milhões de pessoas, longe do respeito pela fé maternal que os esclarecia, os compromissos esposados perante Deus, entregavam-se conscientemente à crueldade mental, cavando ruína e amargura para si mesmas, porque o mal infligido a outrem era sempre mal que amontoavam sobre as suas cabeças. Ninguém faz mal a ninguém impunemente, né? Ele diz aqui, né? O mal infligido a outrem era sempre mal que amontoavam sobre as suas cabeças. É assim que, desentrançadas da matéria densa, aqui aportam, batidas pelo remorso e pelo arrependimento, padecendo frustrações lamentáveis quando não estacionam por tempo mais ou menos longo em furnas, gente. Furnas expiatórias, nas quais, presas de antigos adversários ou de velhos comparsas do vício, sofrem tristes alterações em seus centros de força, a se lhes expressarem na mente por desequilíbrios funestos. Que coisa, né? Que coisa terrível. Então, os espíritos nos avisam muito, né? Os espíritos nos avisam muito da forma como nós devemos nos comportar, né? Deus nos dá um amigo espiritual, um anjo da guarda, né? Nos dá espíritos amigos, espíritos de parentes, né?
espíritos que ficam se comunicando conosco o tempo todo, situações, intuições, né? Avisos, as doenças que são um chamamento de atenção. Olha, você não está indo bem, você não está fazendo a coisa certa, né? E por mais que Deus nos avise, nos alerte, mandando, inclusive, Jesus, nosso querido amado mestre, né, para nos expor tudo isso pessoalmente, até hoje, passados mais de 2000 anos, nós ainda continuamos incidindo nos mesmos erros. Não é? É lamentável que seja assim, né? É lamentável que seja assim, porque nós não podemos, né? E eu digo, sobretudo, nós espíritas, que sabemos tudo, né? Que temos todo esse esclarecimento à nossa disposição, nós não podemos de jeito nenhum dizer, eu não sabia. Como não sabia? Né? É muito, muito sério. Então, gente, a Socorro está dizendo aqui. Sensacional, tem que marcar isso. Sim, eu Socorro, eu leio sempre com um evidenciador na mão, né? Meus livros são todos marcadinhos, né? Exatamente, todos marcadinhos. Depois, né? Vamos continuar aqui. Depois de acolhidas em nosso pouso de amor, refazem-se a pouco e pouco. A reencarnação retificadora não é, aliás, isto é, a reencarnação retificadora, isto é, a internação na carne em condições penosas, surge por alternativa inevitável. Olha isso, gente. Olha isso. Né? Ou seja, quando nós recebemos de Deus um corpo perfeito para proceder à nossa existência, à nossa encarnação, e nós não cuidamos bem do nosso corpo, o maltratamos, quando não fazemos pior, né? Que é voluntariamente destruí-lo num ato extremo de rebeldia, de não quero esta vida, não vou continuar aqui. Como se isso fosse assim tão fácil, né? Como se nós pudéssemos, desta forma, burlar a justiça divina. Não existe. Não existe essa possibilidade. É uma possibilidade inexistente. Nenhum de nós, né? Nenhum de nós pode burlar a lei divina. Tudo que nós vivenciamos aqui na matéria, né? É fruto daquilo que nós criamos para nós mesmos. A gente costuma dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. E se nós renascemos, de repente, com o corpo, com algum tipo de problema, isso com certeza é consequência do mau uso que demos ao nosso corpo numa vida anterior. Não é? Ou da destruição voluntária que nós infligimos a ele. E aí, nosso corpo, nós vamos renascer de novo para continuar aquilo que a gente quis fugir. Continuar fazendo aquilo que a gente tinha que fazer. Né? Eu sempre comento, dou sempre esse exemplo, né? De que é como se eu tenho que ir para São Paulo. E aí me dão um carro novinho. Mas eu não quero ir para São Paulo. Então, eu acho que se eu estragar o carro, eu não vou para São Paulo, mas eu vou. Eu vou a pé, eu vou com o carro todo danificado, mas eu vou. Eu tenho que ir. Não existe outra alternativa para mim. Eu tenho que ir. Né? Então, é muito, muito interessante nós observarmos isso. Né? É muito interessante. A reencarnação retificadora, isto é, a internação na carne em condições penosas, surge por alternativa inevitável. Será preciso renascer suportando os obstáculos tremendos,
oriundos da desarmonia perispiritual criada por nós mesmos. Exatamente. Né? Exatamente. É aquilo que eu falei, né? Eu tenho que ir para São Paulo. Recebo um carro novinho, 0 quilômetro, para ir para São Paulo. Mas como eu não quero ir, eu destruo o carro, danifico o carro. Mas não adianta nada, né? Porque eu vou ter que continuar indo para São Paulo de qualquer maneira, queira ou não queira. Só que agora, num carro, né, danificado ou até mesmo a pé. Né? Até mesmo a pé. Claudinha está falando, lembrei-me de Paulo falando que não fazia todo o bem que queria e ainda fazia o mal que não queria. Não é bem essa fala, mas é o que exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que é uma fala perfeita de Paulo, né? O bem é algo exatamente como você falou, né? O bem que eu queria fazer, eu ainda não faço, e o mal que eu não quero mais fazer, esse eu ainda faço. Eu acho que isso é uma coisa que serve para todos nós, né? Uma coisa que serve para todos nós. Nós gostaríamos, né? Quando nós somos conscientes do porquê de estarmos aqui, todos nós gostaríamos de só fazer coisas boas, só ter pensamentos bons, né? Só fazer o bem o tempo todo. Mas, infelizmente, não é assim. Né? Infelizmente, não é assim. Às vezes, a gente tem um pensamento menos feliz, um pensamento de irritação, né? Um pensamento menos feliz com relação a alguma situação que a gente vivencia ou que alguém passa para nós, né? Então, isso é muito perfeito. E, como eu falei, né, eu acho que cabe a todos nós isso. Né? O bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. E o mal que eu gostaria de não mais fazer, esse eu ainda faço. Paulo estava certíssimo com essa colocação dele, né? E, como eu falei, acho que serve para todos nós. Serve para todos nós. Então, vamos lá. Ainda assim, quando possível, antes do novo berço entre os homens, é imprescindível melhorar as contas. Daí o motivo porque instituições quais a nossa, aliás, funcionam em vários campos das regiões inferiores, que, na velha teologia, equivalem a regiões infernais. Né? Ou seja, quando a gente vai renascer, a gente tem que acertar as contas. Como é que você vai renascer? Como é que vai ser o seu corpo? Quais as situações que você vai vivenciar em virtude de todos os erros cometidos? Né? Então, ele diz que existem, né, ainda assim, quanto possível, antes do novo berço entre os homens, é imprescindível melhorar as contas. Daí o motivo porque instituições quais a nossa funcionam em vários campos das regiões inferiores, que na velha teologia equivalem às regiões infernais. Né? Ou seja, nas regiões de sofrimento, lá no umbral, no baixo umbral e tudo mais, né? Os bons espíritos vão para ajudar os espíritos que necessitam reencarnar para ir se melhorando, para ver como eles irão renascer. Né? Nós não podemos nos esquecer que a colônia, nosso lar e muitas outras se encontram no umbral. Né? No umbral. O que, porém, existe de fato é o imenso umbral, situado entre a terra e o céu. Dolorosa região de sombras erguida e cultivada pela... Olha isso! Dolorosa região de sombra erguida e cultivada pela mente humana, em geral, rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Os companheiros desencarnados que despertam devagarinho para a responsabilidade de viver
encarando face a face o imperativo do renascimento difícil no mundo, passam a trabalhar aqui laboriosamente, vencendo óbices terríveis e superando tempestades de toda a sorte, né? Para a conquista dos méritos que descuraram durante a permanência. Ou seja, para que eles, trabalhando lá com essa dificuldade toda, eles possam, né? Eles possam conquistar os méritos que eles não conquistaram na vida anterior, que eles desprezaram, que eles não valorizaram na vida anterior. Então, ele diz, os companheiros desencarnados que despertam devagarinho para a responsabilidade de viver, né? encarando face a face o imperativo, né? do renascimento difícil no mundo, passam a trabalhar aqui, né? Laboriosamente, vencendo, né? óbices, obstáculos terríveis e superando tempestades de toda sorte, para a conquista dos méritos que descuraram, né? que descuidaram durante a permanência no corpo, de modo a implantarem no próprio espírito os valores morais de que não prescindem para a sustentação de novas e abençoadas lutas no plano material. Ou seja, eles vão ficar no plano espiritual trabalhando bastante ali com aquelas dificuldades todas, para quê? Para quê? Eles possam, com este trabalho, adquirir, né? Valores morais que os fortaleçam para que eles tenham condições, né, de sustentar as novas provas que irão vivenciar no plano material quando reencarnar. É muito, muito, muito interessante, gente. É muito interessante. E tudo, né? Tudo no plano espiritual é perfeito, né? É perfeito como nós... como a espiritualidade cuida de tudo, nos mínimos detalhes. E nós somos muito tolos, né? Muito infantis ao acreditar, né? Ao pensar que o mundo está assim solto, sem controle, né? Que as coisas estão assim de qualquer maneira e que o acaso é um componente da vida. Não existe acaso. Né? Não existe acaso. Tudo está, diria que, minuciosamente programado, minuciosamente preparado para as nossas existências. Tudo que é verdadeiramente importante, né, está pré-estabelecido e planejado. É óbvio que nós podemos não cumprir o planejamento que foi feito para nós. Né? Há muitos espíritos que não são completistas, ou seja, não conseguem retornar ao plano espiritual tendo cumprido o que era previsto. Mas tudo que é planejado para nós é perfeitamente executível. Se a gente desvia o caminho, se a gente não executa, né, aquilo que tinha que ser executado na existência, o problema é nosso. Né? O erro, a falha foi nossa, ele não falha no planejamento. Né? Então, gente, esse livro é fantástico, né? Esse livro é maravilhoso. Estamos bem no finalzinho, né? Bem no finalzinho, temos mais um capítulo, né? E um pouquinho para chegar ao fim dessa obra maravilhosa que é a Ação e Reação, né? Lei de causa e efeito, ação e reação. E vamos, gente. O próximo livro, eu vou até já falando para vocês aqui. O próximo livro que nós vamos estudar é Sexo e Destino. Ok? Sexo e Destino,
Porque os dois próximos livros que temos aqui na listagem do André Luiz são extremamente técnicos. E eu acho que não seria bom nós fazermos esse estudo dessa forma. Tá? Então, o próximo livro que nós vamos estudar será Sexo e Destino, para quem desejar já se preparar aí, né? Comprar o seu livro, ver se está lá na estante guardado, né? Para que a gente possa, né? Para que a gente possa estar preparado. Mas ainda vai demorar, acho que algumas semanas, talvez umas 3 ou 4. Ok? Bom, chegamos ao final do nosso estudo de hoje, né? Esperando que vocês tenham gostado bastante do que nós comentamos hoje. Eu gostei, tá bom? A Claudinha está dizendo... Realmente, esse livro é maravilhoso. Com certeza, Claudinha, com certeza, né? Nas obras de André Luiz, nós aprendemos muito, né, gente? São livros que nós não podemos, né? São livros que nós não podemos simplesmente ler, né? São livros para serem estudados e meditados. Não dá só para ler, né? Não dá só para ler. Aliás, eu acho que livro espírita agora há muitos anos, né? Que eu não leio simplesmente, né? Eu sempre vou lendo com um lápis do lado, um evidenciador, eu vou sempre lendo e estudando, né? Porque a melhor forma realmente da gente ler é ler estudando. Ok? Socorro está aqui dizendo que hoje eu separei para ler. Olha só, Socorro, que bom, né? Obrigada pelo ótimo estudo. Imagina, querida. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Fiquem todos muito bem e até a próxima semana com mais um estudo do nosso livro Ação e Reação. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.